Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Vou pedir para você, porque não tem fins lucrativos essa página, não é para ganhar dinheiro, é para divulgar a doutrina espírita. Vou pedir para você que dê o joinha, dê o like, ou curtir. Cada vez que você curte, cada vez que você dá o like ou dá o joinha, enfim, o YouTube e o Facebook recomendam para outras 4 pessoas. Aí vai aparecer lá, de repente alguém se interessa por ouvir o Evangelho no Lar, de repente alguém que está procurando, né? Porque o objetivo desse Evangelho no Lar é a gente gravar o nosso, para você poder fazer junto com a gente. Muitas pessoas têm dificuldade de ler em voz alta, explicar um trecho do Evangelho, aí usam o Evangelho no Lar que a gente grava para poder fazer, né, o Evangelho em família. Muita gente coloca no YouTube e aí assiste com a família ali, participa com a família ali. A gente faz completo. Você de repente mora sozinho, só você que é espírita em casa, também é o mesmo processo e as pessoas acabam utilizando o nosso Evangelho, tá bom? Seja muito bem-vindo, sendo ou não a sua primeira vez conosco. Muito obrigado. Minha água está aqui, você vai colocar a sua aí também. Nós vamos fazer o circuito completo, oração inicial. Na sequência, a gente traz um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 37, Honras Vãs. E depois que a gente lê e explica, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Está judiadinho, Tadinho? Mas está aqui, né? Está cansado. Hoje caiu o capítulo 17, Sede Perfeitos, e um trecho de Lázaro, nas instruções dos Espíritos, chamado O Dever. O Dever. Vamos estudar? Aí na sequência, depois de ler o Evangelho explicar, a gente vai para a finalização com a oração final, e já é a finalização da fluidificação da água. Tá bom? Vamos lá então. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, mais uma vez. O que significa elevar o pensamento até Jesus? Significa pensar no rosto dele da maneira que você imagina que ele seja. É esse o ponto, né? Como você imagina Jesus? Pensa nele. É isso que é elevar o pensamento. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, nosso guia espiritual, e cumprimentando o seu Otávio, cumprimentamos a todos os presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento, mestre querido, até o Senhor, invocando então, portanto, o Senhor, e evocando esses nossos irmãos para que a nossa casa seja um local de encontro dos espíritos benfeitores para os trabalhos que são necessários ser feitos, e com isso que seja a nossa casa esse ponto de encontro sempre que possível dos bons espíritos, porque assim nós criaremos uma espécie de embaixada da colônia espiritual da qual fazemos parte. A nossa casa passa a ser essa embaixada. Isso é muito bom, isso é muito gratificante e muito honroso para nós, e por isso muito obrigado. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que o coração da gente emana nesse momento, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de agir corretamente, de melhorar, de ser melhor hoje do que fomos ontem, e assim sucessivamente, para que possamos fazer um bom evangelho. Claro que nos agradecimentos a gente procura sempre lembrar de fazer aqueles 3 agradecimentos que a gente aprendeu e a gente replica, que são: muito obrigado por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, muito obrigado por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque estamos falando de quitação de dívidas, de débitos, estamos falando de aprendizado, de crescimento, estamos falando de já foi. E isso é extremamente importante. Dessa forma, então, com mais essa gratidão no coração, por esse acréscimo de misericórdia, mestre,
damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar e que assim seja. Realmente essa é a sensação, né? Quando a gente fala do Evangelho, a gente sempre fala dessa sensação extraordinária de ufa, já foi. Ufa, já foi. Eu acho que esse é um momento importante na nossa vida, quando a gente consegue isso, né? Entender que, independentemente do que for, do tipo de dor, da dificuldade, se não passou ainda, vai passar. Se já passou, já foi. Ufa, já foi. Se estamos ainda nela, não tem fim. Essa é a impressão que a gente tem. Não tem fim. E a gente vai repetir isso pra gente. Não tem fim. Porque nós estamos imersos no problema. Mas tem fim. Toda e qualquer tempestade vai passar. Não existiu. Mas vamos imaginar que tivesse existido o dilúvio, até mesmo o dilúvio acabou. Foram só 40 dias. Ou seja, sempre passa. Recado, inclusive, que teria sido dado por Maria, mãe de Jesus, a Chico Xavier, quando ele pediu a Emmanuel uma orientação por parte dela, diante de um grande problema pelo qual Chico estava passando. E é das histórias de Chico Xavier, uma das mais belas páginas, que mostram, por exemplo, que Emmanuel teria retornado e pedido para que o Chico colocasse em uma cartolina, num local aos pés de sua cama, para que ele pudesse ver o recado da Mãe de Jesus ao acordar e antes de dormir. E quando ele pegou para escrever, o recado era: isto também passa. Né? Então, é fato. Isso também passa. Dentro do problema, a gente acha que não tem fim. Mas tem. Mas tem. E isso é importante a gente entender. E a gente aos pouquinhos vai entendendo. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Evangelho ou do Novo Testamento, do Novo Testamento, enfim. E aí Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje o capítulo é o 7º, o versículo também é o 7º, capítulo 7, versículo 7, do Evangelho de Marcos, numa passagem de Jesus, em que Jesus teria dito o seguinte. Deixa eu pegar aqui textualmente. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O Marcos aqui se refere o Emmanuel, enfim, do Evangelho. Evangelho segundo São Marcos, segundo a igreja, né? Evangelho segundo Marcos. Seria João Marcos, companheiro de Pedro e Paulo, que teria escrito o Evangelho entre 60 e 70 depois de Cristo. Talvez fosse o garoto que, na época de Jesus, que Jesus desencarnou, era um garoto, teria visto até o momento em que Jesus foi preso e aprendeu muito sobre a vida de Jesus com a família. E aí esse garoto, ao crescer, então teria escrito o evangelho dele, e tem muita similaridade com Mateus. Esse evangelho tem muita similaridade com Mateus, muitos pontos semelhantes ao de Mateus. E teria escrito para os cristãos, né, da época de origem romana, provavelmente em Roma, entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Essa fala de Jesus, em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, foi uma contenda de Jesus com os fariseus e com os escribas. No versículo anterior diz assim, e ele responde, Jesus, né? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí vem o trecho que Emmanuel separou. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E o versículo posterior: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. A ideia que Jesus aqui usa um trecho de Isaías
é que os fariseus queriam de toda forma que houvesse um ritual a ser seguido pelo povo, e eles mesmos não seguiam, e transformavam coisas importantes, divinas, como secundárias, criando normas, criando rituais, vamos dizer assim, bem distante daquilo que havia na Torá, que era realmente a lei divina, aquilo que Moisés teria trazido, enfim, essas coisas todas que são importantes e que na realidade não aconteciam, né? Nós vamos ver, por exemplo, eu quero até mostrar para vocês aqui o título desse livro, que é o Paulo Estevão, que é um livro extremamente interessante, maravilhoso, diria eu, mais do que só interessante, um livro maravilhoso, que todos que não leram deveriam ler. Emmanuel conta muito da perseguição que o Paulo infringia, como doutor da lei que era, e depois, quando ele se converte, vamos dizer assim, a perseguição que ele sofre. E a gente vai ver que tem muita coisa diferente do que seria a lei divina, ou do que seria a lei que deveria ser seguida do que era divino, para aquilo que era colocado pelos fariseus, sacerdotes, doutores da lei, saduceus, etc., como sendo algo importante para ser feito. E esses rituais externos não fazem a menor diferença diante da nossa consciência, que precisa ter, aí sim, a tranquilidade necessária para o julgamento que nós vamos sofrer dela, da consciência. Eu tenho falado há algum tempo já sobre esse assunto. Nós treinamos, nós educamos a nossa consciência para ela ser da maneira que nós fazemos com os outros. Toda vez que nós julgamos os outros com a mesma severidade, com a mesma pressa, com a mesma ânsia, com o mesmo desejo para com o outro, a gente está treinando a nossa consciência, e quando nós nos depararmos com ela no plano espiritual, tomara que seja numa colônia, num ponto de resgate, não num umbral, mas o fato é que nós vamos nos encontrar com a nossa consciência, e ao nos encontrarmos com a nossa consciência, ela estará treinada por nós com a mesma severidade, com a mesma doçura, com a mesma compreensão, com a mesma tolerância, ou com a mesma dureza e rudeza que nós fizemos a vida inteira com ela. E isso é extremamente importante. E essa severidade com a qual tinham os fariseus, saduceus, doutores da lei, sacerdotes da época, com o que é exterior, como se isso fosse mais importante, realmente era aquilo que Jesus contestava, e bastante. No trecho que Emmanuel separou, então, em vão me honram ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, Emmanuel diz o seguinte: a atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada, que é me honram da boca para fora. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres,
No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos, com os próprios ensinamentos do Cristo. Alerta importantíssimo de Emmanuel. Nós temos visto recentemente episódios grotescos do chamado mundo evangélico, em que pessoas de baixíssimo calão, milionárias, e cujo dinheiro veio basicamente da exploração da fé alheia, pessoas com influência sobre o ex-presidente, pessoas sem o mínimo galardão que seria exigido de alguém que se alcunha de pastor. Não há aqui uma generalização, evidentemente, não é? E isso é grave. Vimos o tal de pastor Mirim, que da mesma forma que explodiu como um foguete, desabou na mesma velocidade praticamente, que é uma criança fruto sabe Deus do quê, né? O que fizeram com esse rapaz para que ele chegasse a esse ponto. Totalmente absurda a mensagem, falando aquelas bobagens, aquelas coisas ridículas de, né? Essas tolices. O outro mandando áudio para o presidente dizendo que o filho do presidente é isso, o filho do presidente é aquilo, que xingou, que esculhambou, que fez. Não são essas as palavras que ele usou, evidentemente, porque eu não uso aquelas palavras de baixo calão. Realmente nós estamos diante de um farisaísmo, de um templo, de um sinédrio, de um pretório, de uma corte de César disfarçada de religiões. Semelhantemente ao que acontecia na época do Cristo. O mundo mudou tecnologicamente, o mundo avançou tecnologicamente. O mundo hoje é muito... As pessoas morrem, não morrem mais de causas absurdas. O desenvolvimento infantil é muito melhor, a longevidade aumentou, enfim, o mundo realmente mudou. Há muito mais pessoas no mundo, evidentemente. Há muita gente boa, ainda tímidos, mas há muita gente boa. A quantidade de gente boa é muito maior, a quantidade de gente honesta é muito maior, mas é uma tristeza muito grande a gente ver que, da mesma forma que existiam aqueles que se julgavam donos de Deus, donos da religião e donos da mensagem de Deus, hoje existem os mesmos personagens, da mesma forma, agindo da mesma forma, se beneficiando monetariamente da mesma forma, buscando poder da mesma forma, buscando influência política da mesma forma, de modo que não mudou nada. Nessa época que nós estamos, piorou muito. Nós tivemos então a ascensão dessa crise institucional, a tentativa de apagar o cristianismo, as mudanças que foram impostas pelo Império Romano, quando se criou a Igreja Católica Apostólica Romana, abafando muito o cristianismo, normatizando o cristianismo, engessando o cristianismo. As reformas protestantes fizeram pior ainda com esse engessamento, porque criaram ideias de caminho único, tirando da pessoa a liberdade para a sua própria ascensão, ou erroneamente falada salvação, até chegar no Espiritismo, 18 séculos depois da vinda do Cristo,
quando ele volta sob o nome de Espírito de Verdade, então, para relembrar aquilo que ele disse, que estava muito deturpado, havia sido muito deturpado, e dizer as coisas que na época não eram possíveis serem ditas, mas que agora teria um grupo, como dizia Chico Xavier, o Espiritismo não é uma religião de milhões, é uma religião de um grupo que consegue entender e difunde as ideias do Cristo sem necessidade de convertê-las ao Espiritismo, porque o Cristo é mais importante do que o rótulo religioso. E esse é o ponto que eu queria chegar. O Cristo é muito mais importante do que a nomenclatura de uma religião. Há pessoas que ficam bravas quando algum desinformado tenta dizer, por exemplo, que o Espiritismo não é religião. Eu só posso falar de alguma coisa que eu conheço. Se eu não conheço, eu estou sendo leviano. Se eu estou sendo leviano, não posso ser levado em consideração. Então não posso falar de uma situação, não posso chegar aqui e ficar dando lições de física quântica para vocês sem conhecer física quântica. A física das partículas. Você pode fazer uma citação ou outra, mas ficar aqui arrotando conhecimento em física quântica eu não posso, porque eu não sou da área. Pessoas que não são espíritas, ou mesmo espíritas que não estudam o espiritismo, não podem arrotar conhecimento da doutrina espírita, porque vão querer que as outras pessoas sejam espíritas, vão achar que o espiritismo tem que ser a religião do futuro, quando o próprio Kardec, quando faz esse tipo de questionamento aos espíritos benfeitores, recebe a resposta de que não, o espiritismo não é a religião do futuro, mas que as religiões do futuro terão o conhecimento que o espiritismo mostra, ou seja, apenas as realidades, né? Comunicabilidade com os desencarnados, a vida eterna, eterno só Deus, a vida infinita, reencarnações, que isso todas as religiões terão. Mas o Espiritismo não tem essa pretensão de ser, não foi nem criado para isso, para ser a religião de todos, que temos que buscar, trazer adeptos para o Espiritismo. O que nós temos que fazer é criar condições para que aquelas pessoas que procuram o centro espírita possam receber o auxílio, possam receber a ajuda, possam receber aquilo que buscam. E depois continuam a própria vida. Não é? Seria a mesma coisa que um médico atender você e a hora que termina a consulta, fala, agora você tem que estudar medicina e ser médico também. Não, é um absurdo isso. Não é? Cada um dentro da sua área. Continua na sua vida. E é isso que alguns de nós ainda queremos, essa ideia exterior, mandamentos dos homens, querer que todos se tornem espíritas e tal. Não, nós temos que viver de tal modo que ser espírita e ser cristão sejam exatamente a mesma coisa e se confundam de uma forma que o Cristo é o mais importante. Esse é um ponto. A religião que fica focada no Velho Testamento, que fala pouco de Jesus, que tenta trazer uma interpretação a grosso modo, grosseiramente, a seu bel prazer sobre Deus, criando a ideia de Deus como um gênio da lâmpada que atende desejos e que faz diferença entre filhos daqueles que o bajulam para os demais, que exclui. Nós temos que ter alguma noção na vida que, por exemplo, quais são as chances que eu tenho de fazer uma análise justa do conflito entre Ucrânia e Rússia, por exemplo. Eu estou municiado de quais informações? O que é que eu recebo de informação? Quais informações chegam até mim? Essas informações são patrocinadas por quem para chegar até mim? Qual é o meu histórico de conhecimento acerca dos vários conflitos que já houve na região? Qual é o histórico de conhecimento que eu tenho do povo ucraniano, do povo russo,
do que era a União Soviética, do que está em jogo, quais são os territórios que a Rússia quer, por que a Ucrânia não quer ceder. A Rússia é o vilão, a Croácia, a Ucrânia é o vilão. Quem em sã consciência pode emitir uma opinião segura com base em fatos para debater esse assunto estando no Ocidente ou estando no Oriente, onde as informações são diferentes? Aqui não há mérito da questão, não estou analisando e nem faria isso, porque não tenho capacidade para tanto, de falar quem está certo e quem está errado, de julgar essa situação. Eu não tenho condições para isso, não tenho conhecimento histórico suficiente e análise com base de dados suficiente para emitir uma opinião. Se você é assim, dessa forma, e quer também fazer esse tipo de análise, e para isso precisa de informações, e se não as tem, não faz, parabéns, você chegou num ponto importante. Agora, se você acha e vai falando, e quem não concorda com você é um idiota, então o idiota, desculpa falar, o idiota é você. Porque como que eu vou ter esse conhecimento para poder falar de algo tão longe, tão distante de mim, da minha realidade, do meu conhecimento, e sem um aprofundamento histórico do que está acontecendo e do que está por trás de cada uma das ações? Ah, Fábio, então você está falando que a Rússia é justa ou injusta, a Ucrânia é justa ou injusta? Não estou falando nada. Estou falando que para fazer uma análise precisa ter conhecimento. Se você não tem, você é um idiota, emitindo opinião. E isso, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é um conflito que está aí, que está matando um monte de gente e tudo mais, que existe, uma guerra que existe, que tem apoio da OTAN de um lado, que tem a China meio que apoiando do outro lado, briga comercial para o meio, tudo material, tudo que diz respeito à matéria, tudo que diz respeito ao palpável, ao passível de ver, de tocar, de escutar, de olhar, de sentir. E a gente não consegue ter uma opinião respeitável sobre o assunto. Como que eu quero fazer a mesma coisa na divulgação do Espiritismo se eu estou preocupado com os modismos? Se eu estou preocupado com a forma e não com o conteúdo? Nós temos que ser espíritas vivendo o Cristo, para que se confunda e que ressalte, que sobre a evidência por Cristo e não por Espiritismo. Percebeu a diferença? Como que eu divulgo a doutrina espírita? Sendo cristão. Como que eu sugiro às outras pessoas que busquem o ensinamento espírita? Consolando-as com aquilo que o Cristo nos deixou, sendo o ombro amigo que o Cristo foi para todo mundo. É assim, véio. Se a pessoa vai se tornar ou não espírita não faz a menor diferença. Aquelas pessoas todas que Jesus curou, aquelas situações todas que Jesus fez enquanto estava encarnado aqui, quando ele não reagiu da forma que eles esperavam que fosse, livrando os judeus das garras, vamos colocar assim, dos romanos, viraram as costas para ele. O objetivo era material. Dentro dos apóstolos, entre os apóstolos, havia gente assim. E não era só Judas. Havia gente assim, complicada, que queria que ele agisse de outra forma, que estava preocupado com o poder, que estava preocupado com a subjugação de Roma, ou sair do jugo de Roma.
mesmo entre os apóstolos. E a gente fica preocupado com um monte de outras coisas, quando na realidade nós devíamos ficar preocupados com a mensagem do Cristo e vivê-la. Quer um exemplo? Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui. O item que caiu hoje é do capítulo 17, Sede Perfeitos. Nas instruções dos Espíritos, no item 7, tem o item O Dever, assinado por Lázaro, em Paris, 1863. Busca sobre esse Lázaro para você ver a discussão enorme que você vai encontrar se esse Lázaro que assina o trecho, O Dever, é o Lázaro que Jesus teria ressuscitado. Não existe a ressurreição, tá? Era um caso de letargia e o Lázaro não estava morto. Estava em estado letárgico ou estado de coma, falaríamos hoje, tá? Não existe a ressurreição. Mas só para você, o sujeito que Jesus ressuscitou. E há uma discussão enorme, ferrenha em cima disso aqui, pessoas defendendo categoricamente, meio espírita, hein? Defendendo categoricamente que sim, é Lázaro, citando Caibar Schutel, citando Emmanuel, que teriam dito qualquer coisa nesse sentido, ou que teriam dado a entender, ou uma tradição espírita que colocaria que é Lázaro, que ele ajudou na codificação, porque depois que ele foi ressuscitado pelo Cristo, ele foi um grande cristão e tudo mais, e no plano espiritual é um espírito superior, e trabalha, etc, etc. Isso é importante? Não. Não. Por que é importante? O que ele trouxe aqui, que Kardec separou e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição é importante. Quando ele chama atenção para o dever, isso é importante. Não quem assinou. Perceberam onde está o me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens? Entendeu a ideia da separação do que é do Cristo porque é material? Por que que a discussão fica tão ferrenha sobre Lázaro? E eu busquei, se essas pessoas que estavam debatendo, discutindo, e até discutindo mesmo, na acepção da palavra, uns com os outros, se estavam trazendo a informação da lição. Porque o importante é a lição. O importante é aquilo que está escrito. Que o bom senso encarnado, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é importante nas instruções dos Espíritos do item Sede Perfeitos, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive tem trechos que eu falo aqui direto, que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O importante é o conteúdo. Eu me anulo para que o Cristo viva através de mim. Paulo de Tarso. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Anularmos-nos para que o Cristo seja exaltado. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Aí fica complicado, porque onde já se viu um palestrante, fica difícil, né? Fica difícil um palestrante todo engravatado, todo cheio de si, todo famoso, do alto da sua importância, fazer uma palestra linda que eu não lembro amanhã nada do que ele falou. O palestrante foi mais importante do que a mensagem. É o Cristo que tem que ser exaltado. O Cristo é que tem que ser exaltado. Fábio, mas é difícil. Lógico que é. Vivemos numa época das redes sociais. Estamos gravando esse evangelho hoje, dia 3 de setembro de 2025. Está no auge essa ideia de rede social, né?
desde a época de Narciso, quando ficou apaixonado pelo próprio reflexo no rio e depois morreu. Na mitologia grega, morreu porque, né, caiu no rio, apaixonado pela sua própria imagem. Desde Narciso, que a gente gosta muito de se ver em selfies. 2.500 anos antes de ser lançado o iPhone, né? Já tinha a história de Narciso. Isso é complicado para nós estarmos em evidência. Antigamente tudo era melhor, não é, mas vamos colocar alguns pontos. Quando alguém mostrava para você uma viagem que havia feito, você via o lugar. Hoje o que a gente vê? A cara do sujeito com o lugar atrás. Não é? Olha, estou aqui, não sei o que, mostrando a cara dele ou dela e atrás, né, nem dá para ver direito. Às vezes tira um pouquinho e já volta, porque o importante é eu estive lá. No caso do Cristo, não é o pastor que é o mais importante, não é o padre que é o mais importante, não é o palestrante que é o mais importante, não é a reunião mediúnica que é mais importante, não é o dirigente espírita que é o mais importante. O mais importante é o Cristo. E se o Cristo não está como protagonista, a religião que você está fazendo parte, está frequentando, é uma porcaria. Seja ela a religião que for, inclusive o Espiritismo. Mude. Fábio, mas toda igreja evangélica... Não, mude de igreja evangélica até encontrar uma que o Cristo seja protagonista. A igreja católica que eu frequento, o Cristo não é o protagonista. Mude até encontrar uma igreja católica que o Cristo seja protagonista. E lógico que há. Ao centro que eu frequento, dá ênfase para outras coisas. Procure um outro centro em que o protagonista seja Jesus. Eu não encontrei no meio evangélico, não encontrei no meio católico, não encontrei no espiritismo. Estou falando de religiões cristãs, resumidamente, evidentemente. Não encontrei. Faça a sua. Se você já saiu do patamar da mediocridade para o patamar de entender que Jesus é o protagonista, seja você a mudança. Não seja medíocre, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, ao afirmar que medíocre é aquela pessoa que, quando vê algo que não está bem, diz, alguém tem que fazer alguma coisa, e fica de espectador. Não busque essa mediocridade. Não é? Diz Lázaro: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades. Está meio escuro aqui, gente, está difícil para eu ler, mas vamos lá. Com ele, o dever, deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem como... Fielmente observando, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa o dever? Onde termina? O dever começa, para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vocês. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário,
nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Ou seja, o erro é inerente do ser humano, porque a gente não conhece tudo, a gente erra. E Deus permite que a gente colha isso pelo amor ou pela dor, para que a gente possa aprender. Portanto, a dor, nós somos todos iguais perante a dor. Porém, no entanto, contudo, todavia, com relação ao bem, não, aí é o que cada um faz. Aí a plantação é livre. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se as mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E a um tempo juiz e escravo em causa própria. Lindo isso, vou ler de novo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende da razão como de sua mãe o filho. O homem tende a amar o dever, não porque preserve dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta, da criatura, de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro Bordeaux, Paris, 1863. Que coisa linda, né? Que coisa linda, no mínimo, né? Que coisa linda. No mínimo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que a criatura e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. E a gente abre mão do dever o tempo todo, pelo simples capricho de querer normatizar a nossa vontade aquilo que o Cristo ensinou como certo. Ao invés de eu adaptar a minha vida ao cristianismo, ao Cristo, eu quero adaptar os ensinamentos do Cristo àquilo que eu acho legalzinho, aquilo que eu acho bacana, aquilo que eu acho bonito. Ah, Fábio, mas a doutrina não sei o que tem muita beleza. Ah, mas a escola religiosa tal tem muita beleza, tem muita coisa bacana. Ah, o fulano da religião tal fala um negócio muito bonito e tal. O protagonista é o Cristo. Ele que deve ser o protagonista. Adapte-se ao Cristo. O Espiritismo dá técnicas para a gente fazer isso. Aproveite essas técnicas e coloque em prática. Não há demérito em nenhuma religião. Em toda religião há quem presta e quem não presta. E há a religião que presta e a religião que não presta. A religião que não presta é aquela que o protagonista não é Jesus. Estou falando das religiões cristãs, pelo amor de Deus. E estou falando por regionalismos e por células. Posso usar o termo igrejas, templos. Então nós vamos encontrar religiosos que prestam e religiosos que não prestam.
religiosos cujo movimento é sempre Jesus e religiosos cujo movimento sempre é materialismo. Em todas as religiões. Todas as religiões. Nas religiões cristãs, o protagonista deve ser Jesus. Se não é, tem alguma coisa errada com aquela célula da religião que você faz parte. Mude. E se você não encontrar uma cujo Jesus seja o protagonista, crie a sua para que seja Jesus o protagonista. Isso eu ouvi no ano de 2004 de um grande sujeito chamado Emmanuel Cristiano, que ele me disse: não fica dando murro em ponta de faca. Se o centro que você está tem ideias que você julga que não estão de acordo com o Espiritismo, crie o seu. E uma das grandes divergências que nós tivemos dentro do centro que eu estava, antes de fundar o Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, é que havia, naquele dia, apenas 2 litros de leite, ou 4 litros de leite, e chegou uma pessoa com uma criança precisando de leite. E a Elaine não pensou 2 vezes, ela pegou o leite e entregou para quem precisava. E a Elaine era a presidente do centro e responsável por essa área. E houve uma grande discussão porque aquele leite era para fazer um chocolate quente para o palestrante. E ali foi a gota d'água que a gente viu que as pessoas que estavam no comando, fazendo parte do comando do centro, não tinham como protagonista Jesus. Como que alguém consegue ou conseguiria dormir na sua bela casa, na sua bela mansão? Como que alguém conseguiria dormir tranquilamente, sabendo que alguém que entrou em uma casa religiosa para pedir algo para dar para os filhos porque não tem, e aí fala: não, isso aqui é para o palestrante, que é o bonitão que está falando bonito lá na frente, ele tem que ter o chocolatinho quente para aquelas pessoas VIP que ficam depois da palestra bajulando o orador. O protagonista é o Cristo. Se a entidade religiosa cristã que você frequenta não tem o Cristo como protagonista, mude, busque outra. E se você não encontrar, crie você uma que seja assim. É isso. Vamos lá fazer o nosso encerramento. E no nosso encerramento já é a fluidificação da água. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados, guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado, nossa gratidão a todos e a cada um de vocês. Especialmente ao Senhor Jesus, nosso muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia. E já que tem esse acréscimo de misericórdia, nosso pedidinho é para a água ser finalizada agora, a fluidificação, utilizando o nosso magnetismo também. E aqui cada um de nós agora vai formular o pedido para quem a gente gostaria que a água fosse um remédio extraordinário para o perispírito e para o corpo. É isso, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais o Evangelho no Lar e mais uma visita do Senhor à nossa casa. Um beijo enorme ao Senhor e todos os mentores que aqui estiveram, e que assim seja. Um beijo enorme a todos e cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.